Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre em vossos corações. Hoje, 29 de janeiro de 2021, sexta-feira da terceira semana do tempo comum. Meus irmãos, minhas irmãs, para que a missão de todos nós, filhos de Deus, em Jesus Cristo, também seja vivida a cada dia, a liturgia do dia de hoje, dessa sexta-feira, nos oferece três indicações, três traços. No relato da primeira leitura de hoje, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 32 e 39, nós vemos os traços da coragem e constância. E no Evangelho de Marcos, a necessária confiança na ação de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós constatamos e reclamamos muito que está tão difícil viver a nossa fé, expressar a nossa fé em uma sociedade de hoje, que nos se apresenta para nós tão contraditória e, desculpe, mas refratária também aos valores cristãos, como esta sociedade moderna em que vivemos. Pode ser que sim. Pode ser que cada um de nós faça essa constatação. E aí a nossa tendência é dizer que, diante de tudo isso, cansamos de manter a lâmpada da nossa fé acesa. Mas, cuidado, meus irmãos. Não são justamente essas as circunstâncias em que a fé está se desintegrando? Se nós pensarmos assim, então quando será fácil para mim e para você viver a nossa fé? Entenda uma coisa, viver a fé de modo fácil nunca será fácil nós vivermos a fé de modo fácil. Parece uma redundância. Porque a fé, meus irmãos, é uma vitória contra um inimigo que está sempre conosco e que se revela na nossa desconfiança, no recuo em nós mesmos. E é por isso, então, que a carta dos Hebreus nos alerta, nos anima, dizendo: não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Meus irmãos, naturalmente essa coragem não vem de nossa força, mas de uma profunda confiança que nós temos que o Senhor é quem faz a semente crescer. Nosso salmo responsorial de hoje é o Salmo 36, cujo refrão nos diz que a salvação de quem é justo vem de Deus. Ouçamos com muita atenção o Evangelho de hoje, segundo a catequese de Marcos, capítulo 4, versículo 26 e 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas.
conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, duas parábolas para alimentar, fortalecer, reavivar a nossa esperança e manter-nos perseverantes. Olha bem, manter-nos perseverantes na fé. Então não importa os aparentes fracassos, não importa as grandes dificuldades, não importa a desproporção constatada por nós entre a escassez de nossas ferramentas de evangelização e a abundância e a gravidade dos problemas que devemos enfrentar na nossa tarefa missionária. Meus irmãos, é o próprio Deus, Pai, que faz crescer e germinar o seu reino. É o próprio Deus quem faz crescer e germinar o seu reino. Às vezes Ele o faz por caminhos misteriosos, caminhos que nós desconhecemos. Na alma de cada cristão, meus irmãos, Jesus semeou, através do batismo, semeou a graça, a santidade, a verdade. Então temos que fazer crescer em nós, em cada um de nós, no terreno de nosso coração, esta semente, para que frutifique numa multidão de boas obras. Obras de serviço e de caridade, obras, por exemplo, de bondade e generosidade, obras de sacrifício para cumprir nosso dever a cada momento, a cada dia, e de fazer felizes quem nos rodeia. Fazermos felizes quem nos rodeia. Obras de oração constante, joelhos dobrados, coração contrito, obras de perdão, obras de compreensão, obras de esforço para crescer nas virtudes, obras, meus irmãos, de perseverante alegria. Por isso, nos fala, nos estimula, nos alerta o Salmo de hoje, dizendo: confia no Senhor, meu irmão, e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.